enquanto nós nos sentamos, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A missa das 17 horas, quando está bem quente, é um pouquinho pior do que as das 19, das de manhã, não é? Que o sol ainda está bem a pino e a gente fica bem quente. Mas vamos pedir ao Senhor que nos auxilie, nos conceda a graça de nós estarmos atentos, participando da Santa Missa, né? E não com o calor que a gente está passando nesse momento. Quarto domingo do tempo da Páscoa, tempo pascal. Geralmente esse domingo ele é tido com a igreja como o domingo do bom pastor, quando nós, igreja, rezamos então pelas vocações. É um dia mundial de oração pelas vocações. Vocações sacerdotais, vocações religiosas, mas também vocações matrimoniais. Uma família santa, como a família o filho do diácono Ivan ontem, que casou, o João Vitor, né? Ter uma família santa que vai buscar viver a santidade, vai buscar viver a vida no Cristo Jesus. E dessas famílias brotam o quê? As vocações sacerdotais e as vocações religiosas. Se não é a vocação matrimonial, não é? Como é que vão brotar as vocações sacerdotais e religiosas? Então, a gente pede também pelas vocações matrimoniais, pelas vocações das famílias. Amados, Jesus, como bom pastor, é a pedra que os construtores desprezaram e que se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação que dá equilíbrio e segurança. E a gente ouviu que eles desprezaram essa pedra que é a sustentação que dá equilíbrio e segurança. Foi desprezado, mas que se tornou a pedra angular. Jesus é o único pastor capaz de salvar e de dar a vida por suas ovelhas. Nessa liturgia nós vamos ouvir 3 personagens: o bom pastor, os mercenários. A linguagem de pastor, ela vem do cenário do Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Sobretudo lá no profeta Ezequiel, no capítulo 34. A igreja tem um ciclo trienal na sua liturgia. Ano A, ano B, ano C. Vocês sabem disso, né? Sim ou não? Estamos no ano B. E todo o quarto ano, domingo da tempo pascal, nós proclamamos um trechinho do Evangelho de João. Esse Evangelho de João ele é bem comprido, então ele é dividido em 3 partes. E nós lemos só um pedacinho, um trechinho, um pequeno trecho do Evangelho de hoje. E num dos domingos, nós lemos a leitura de Ezequiel. Hoje nós lemos a de João, a primeira leitura de João e dos Atos dos Apóstolos. Mas no capítulo 34, Ezequiel denuncia o comportamento dos maus pastores, que não cuidaram das ovelhas como os pastores fiéis e cuidadosos que Deus os colocou para fazer. Então os pastores, os profetas, os reis que eram colocados para pastorear e cuidar, né, das ovelhas de Deus, não estavam cuidando delas. E aí Ezequiel anunciou que o próprio Deus, ele iria tomar conta das ovelhas. Então o próprio Deus iria vir tomar conta das ovelhas.
E aí a gente percebe no relato do Evangelho hoje, não é? Jesus assume essa missão de pastor. Em resposta aos maus pastores, Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus é aquele único, o pastor, capaz de salvar e de dar a vida pelas suas ovelhas. E nós sabemos que o Senhor Jesus fez isso. Nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. Nós tínhamos uma nota promissória, uma dívida com Deus, a qual estava em poder do inimigo de Deus. E Jesus Cristo, o bom pastor, ele veio para tirar essa dívida que nós tínhamos para com Deus. E aí ele fez isso como? Doando a sua vida, dando sua vida por cada um de nós. Então ele é o bom pastor, o único que pode nos salvar, porque foi o único que deu a sua vida por nós. E aí vem a figura do mercenário. O mercenário é um pastor contratado, pago para tomar conta das ovelhas, diferente do bom pastor Jesus, que não foi pago, ele veio por amor para nos salvar e nos redimir. O mercenário, como denuncia a mensagem do Evangelho, não é capaz de tomar conta das ovelhas. Quando o perigo se aproxima, foge e abandona as ovelhas. Quando o perigo se aproxima, ele não tem compromisso de zelo e cuidado das ovelhas. Não é capaz de dar a vida por elas. Por quê? Porque não tem esse vínculo com as ovelhas. Ele é contratado. Então ele não vai dar a sua vida porque ele está ali para receber o seu salário. Então, quando vier o perigo, quando vier o lobo, quando vier o animal, quando vier o ladrão, ele sai, vai deixar as ovelhas. Vai abandonar as ovelhas e deixá-las à mercê dos inimigos. Jesus não. Jesus é o bom pastor que se coloca não mais correndo atrás dessas ovelhas. O mercenário, quando vê o perigo, ele vai lá para trás das ovelhas e deixa as ovelhas na frente para se defender. As ovelhas serão um defensor para que ele não corra perigo. O bom pastor Jesus não. Ele vai se colocar à frente das ovelhas e enfrentar o perigo e cuidar das ovelhas. Não deixar que elas dispersem e juntá-las. Esse é o pastor, esse é o Senhor Jesus, o bom pastor. Deixa eu ver onde o padre parou. Jesus, não como o bom pastor, ao contrário, dá a vida pelas ovelhas, ao contrário do mercenário. E ele, como bom pastor, pretende acolher outras ovelhas que ainda não estão seguindo os seus passos. Nós ouvimos isso no Evangelho. A proposta do bom pastor é acolher todas as ovelhas, as que já estão à volta dele e aquelas que ainda vão se achegar até ele. Irmãos, a mensagem do bom pastor Jesus é universal, é para todas as pessoas que se abrirem à proposta dele e fazerem parte do rebanho de Deus. Então nós ouvimos que Jesus fala que ele ainda tem ovelhas de outros redios e que ele quer congregar, que ele quer colocar junto com seus rebanhos. Então, o bom pastor, ele vai cuidar de todo o rebanho, de todas as ovelhas. Aqui no sentido dos judeus que achavam que eles eram só eles o povo escolhido, o rebanho escolhido por Deus. E Jesus vai mostrar para eles como o bom pastor que ele ainda tem outras, não somente aquelas, mas ele precisa abarcar todos. E a mensagem do bom pastor de cuidar é universal para todos. Amados irmãos, Jesus, como bom pastor, age também por meio dos discípulos e dos seus seguidores. Nós vimos isso na primeira leitura, quando Pedro, dando testemunho da força e do poder do nome de Jesus, para curar, salvar, perdoar e transformar vidas. Então,
depois que Jesus é o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas, nos tirar das garras do inimigo, ele então conta com quem agora para ser o papel do pastor e cuidar das suas ovelhas? Cada um de nós. Iniciou pelos apóstolos e agora por cada um de nós que recebemos a fé transmitida pelos apóstolos. E aqui então nós vamos perceber a ação de um outro protagonista, auxiliador dos novos pastores. Então tem o bom pastor, um protagonista, os mercenários, outro personagem. Agora nós vamos iniciar aqui um outro protagonista. Nós ouvimos a primeira leitura que Pedro estava cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. E é esse outro protagonista que inspira, que nos fortalece. Pedro fala inspirado pelo Espírito Santo, que foi prometido por Jesus para auxiliar os discípulos na missão e nas provações. O Espírito Santo acompanha, fortalece e inspira os discípulos de ontem, de hoje e os de sempre. E nós somos esses discípulos de hoje, aos quais o Senhor chama para ser pastor. Muitas vezes, amados irmãos, quando a gente ouve falar de pastor, a gente pensa que o pastor é o Jesus ou o pastor é o Papa, são os bispos, são os padres, são os irmãos religiosos, as irmãs religiosas, os consagrados. Não são só eles. Todos os batizados são convidados, chamados a serem pastor, cuidar de ovelhas, daquelas ovelhas que Deus confia a vocês para cuidar também. Talvez tantas pessoas só cheguem perto de você, para você dar uma palavrinha de consolo, uma palavra de fé, ou falar do bom pastor, que é o próprio Cristo Jesus. Você também é convidado. E você é inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo e é convidado também a se deixar ser conduzido por Ele, inspirado por Ele para falar do pastor, para falar de Jesus, o bom pastor, de colocá-lo no caminho de Deus, caso você precise ser esse pastor para cuidar de alguma ovelha que o Senhor vai enviar. Nós somos devotos de Santa Rita, sim ou não? Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, somos devotos, de Santa Rita, e ela alcança graças para nós. Mas Santa Rita foi uma boa pastora, porque quando ela casou, teve aquele esposo difícil, rezou para que ele se convertesse, cuidava dele como se não acontecesse nada com as dificuldades que ele fazia ela passar. Então ela, como batizada, como o Espírito Santo, ela cuidou do seu esposo, a ovelha que Deus colocou para ela cuidar. E após o assassinato do seu esposo, que já estava convertido pelas suas orações, vieram os filhos querendo também fazer a mesma coisa com aqueles que fizeram o assassinar do seu pai. Então eles queriam assassinar os assassinos do seu pai. E o que Santa Rita fez? Vai lá, faz isso mesmo, porque eles fizeram isso com o pai de vocês. Não, rezou para que eles se convertessem e tirassem esse ódio no coração, cuidando das ovelhinhas que Deus deu como filhos dela. E aí, como não se convertiu, ela pediu a Deus o quê? Desprendida, porque os filhos não são para nós, não é? Os filhos Deus nos dá para cuidar e depois eles caminham. E depois Deus chama também. E ela, desprendida de tudo isso, olhando para o bom pastor, Senhor, se não for para acontecer isso, a conversão, que o Senhor os leve. E ficaram doentes e faleceram. Por cuidar da alma e do coração dos filhos, das ovelhas que Deus confiou para ela. Foi uma boa pastora que, através da graça do bom pastor, inspirada e fortalecida pelo Espírito Santo, conduziu as ovelhinhas que Deus deu para ela cuidar ao paraíso celeste. Então nós também podemos ser
E olha que nesse tempo ela ainda não era religiosa. Ela ainda não estava no convento. Tinha o desejo, mas não estava no convento ainda. Percebe que não precisamos ser consagrados padres para a gente ser pastores também, para ajudar as ovelhas que Deus nos envia? Então nós também podemos ser pastores e cuidar. Esse é o convite para todos nós também. Olhar o modelo do bom pastor, que é o próprio Cristo Jesus, a qual nos envia, nos convida também a ser pastores e a gente também ajudar as ovelhas que muitas vezes estão desgarradas ou que muitas vezes nem conhecem o bom pastor e precisam de nós, ovelhas, para auxiliá-los aí em caminho do bom pastor e assim um dia também convertidas, um coração, começar também a levar esse bom pastor ao coração de outras pessoas, de outras ovelhas que precisam também desse amor do bom pastor. Amados filhos da igreja, filhos de Deus, devotos de Santa Rita, eu pergunto hoje para vocês, para mim, estamos nos deixando Jesus ocupar o lugar de pastor em nossa vida? Você está sendo uma ovelha que ouve a voz do bom pastor e o segue? Você está sendo também um pastor para guiar essas ovelhas que o Senhor Jesus coloca para você cuidar e direcionar no caminho dele, o bom pastor, o verdadeiro pastor? Fica aí para nós essas questões, essas perguntas, para nós meditarmos durante toda essa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, unidos aos cristãos de toda a terra, oremos a Jesus Cristo ressuscitado, para que dê muitos pastores à sua igreja, dizendo com alegria: Jesus Cristo ressuscitado, atendei-nos.